Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio de A Caverna do Bode. Dessa vez a gente começa com os episódios gravados, não mais transmitindo ao vivo. E isso acontece para que a gente tenha mais visibilidade, para que o YouTube entregue melhor, respeitando aí as regras do algoritmo. Bom, então vamos lá, vamos dar início. E nesse momento eu invoco a presença das energias criadoras para que mantenham as minhas palavras na retidão do esquadro e sempre dentro dos limites traçados pelo compasso do grande mestre de luz que habita em cada um de nós. É isso aí, vamos começar. E como vocês sabem, eu desabilitei todos os anúncios aqui do nosso canal, dos nossos episódios de Caverna do Bode. E eu fiz isso primeiro para não atrapalhar o raciocínio de vocês quando entra ali alguma propaganda, alguma distração no meio. E segundo, eu fiz isso para que a gente não doe dinheiro para nenhuma Big Tech globalista, né? Porque quando vocês faziam doação ou assistiam anúncios aqui pelo YouTube, o YouTube fica com uma parte para ele. Acontece que produzir tudo isso aqui custa tempo, custa energia, custa dinheiro. Então, eu conto com a colaboração de vocês para que isso aqui continue acontecendo, de modo que cada um doe qualquer valor a partir do Pix. Você pode fazer um Pix para o QR Code que está aqui na tela, ou você pode fazer um Pix direto lá no seu aplicativo usando o meu e-mail, lucas.sentini@gmail.com. Tá? Não esquece também de curtir esse vídeo aqui, de se inscrever no canal, de ativar todas as notificações, porque isso vai ajudar para que o YouTube entregue mais conteúdos meus para você e para que o YouTube entregue mais conteúdos relacionados com os temas que a gente trata aqui. O YouTube entende que se você curtiu esse vídeo, se você se inscreveu no canal, se você ativou todas as notificações, é porque você curte esse tipo de tema. E aí ele vai entregar cada vez mais temas como esse para você, tá? Então, vamos lá, vamos começar. E a verdade é que tem muita gente hoje que tem filho que nunca deveria ter tido. Só que ninguém teve a coragem de falar isso em voz alta até hoje. E eu não estou falando aqui de eugenia, nem de controle populacional, nem de qualquer teoria ligada à elite global. Eu estou falando aqui de responsabilidade mesmo. Eu estou falando de honra, de entender que colocar uma vida no mundo é um ato sagrado. E que, infelizmente, não é qualquer um que está pronto para isso, né? E quem mais tem errado nessa equação, e aqui eu já vou começar com os dois pés na porta, quem mais tem errado nessa equação são as mulheres. E a gente vai entender o porquê disso e como corrigir, né? E sim, é isso mesmo que você ouviu. Hoje, quem está botando o filho no mundo e entregando ele direto para o abatedouro, para o abatedouro emocional, para o abatedouro espiritual, é, em sua maioria, a própria mulher, né? E talvez você não esteja preparado para essa conversa, porque talvez o sistema já tenha fritado o pouco de neurônio que sobrou na sua cabeça, né? E talvez você tenha dado ataque de pelanca aí quando eu disse isso, né? Dizendo que eu sou machista, que os homens também fazem e tudo mais, mas ouve o raciocínio por completo, né? E aí você vai entender o que eu estou falando. Porque a verdade é que as mulheres perderam a habilidade de escolher os homens. Por quê? Porque elas não aprenderam que o útero é um portal. É um portal extremamente poderoso. E que os portais, eles exigem filtro, eles não exigem carência. A gente tem que ter em mente que o homem, ele é naturalmente quantidade. Um homem ejacula milhões de espermatozoides e daqui a alguns minutos ele está pronto para ejacular outros milhões e assim por diante. A mulher não. A mulher, naturalmente, ela é qualidade. Ou seja, ela é qualitativa, é ela que filtra. A mulher libera um único óvulo, só um, em um mês. E, mesmo assim, ao invés de usar esse poder todo para selecionar com critério, com inteligência, com visão de futuro, ela entrega o corpo e a alma dela para o primeiro Zé Mané que manda um e aí bebê para ela no direct. E aí o que acontece? Como o homem é quantidade, ele quer furar todo mundo, e a mulher cai nessa e se entrega, aí ela engravida de um pilantra. Ela engravida de um moleque. Ela engravida de um cara que vai se tornar um pai ausente. Ou seja, de um homem lixo, como sempre existiu, sempre teve homem lixo, mas teve um tempo em que esses caras, eles não se reproduziam, ou eles se reproduziam menos, né? Eles só iam se reproduzir
com meretrizes, eles só iam se reproduzir com mulheres do mais baixo calão da sociedade. E hoje virou, isso mudou. Hoje os homens que não prestam, eles têm destaque. É um troço insano se você parar para pensar, né? Aí a mina se abre pro primeiro lixo que aparece, o cara vaza na pista, ela fica sozinha, sem preparo, sem estrutura, sem maturidade, né? E aí começa o ciclo. Aí ela vira mãe, mas ela também precisa virar pai, porque o cara deu linha, né? O cara vazou. Aí ela precisa prover, ela precisa sobreviver. E como ela não consegue dar conta, e é natural que ela não dê conta, porque isso tinha que estar sendo dividido com o infeliz que sumiu, aí ela joga a criança na mão do Estado. Ela joga a criança numa creche, ela joga a criança numa escola integral, no celular, na televisão, em qualquer lugar, menos no colo dela, que é onde devia estar. E aí o filho vira gado, o filho vira um número, vira mais um escravo que vai repetir o ciclo. E pior, essa criança vai repetir esse ciclo quando se tornar adulta, acreditando que isso é normal. Por quê? Porque para essa criança, isso foi o amor que ela recebeu. Foi o que ela aprendeu como certo, né? Pensa, desde alguns meses de vida, a vida para essa criança se resume em acordar cedo, passar o tempo que ela tem acordada longe da família, né? Então, desde poucos meses esse bebê tem fila para entrar, fila para brincar, fila para comer, uniforme, né? Uma pessoa estranha cuidando dele de mais 15, num ambiente sem conforto, numa rotina completamente adversa às necessidades biológicas e psíquicas dele, com cheiro diferente, com, né, um ambiente que não soa familiar. E aí, para ajudar, se esse bebê for uma menina, essa menina vai crescer vendo a mãe exausta, magoada, projetando no mundo o ódio que ela sente desse pilantra que sumiu, do pai ausente. Aí a filha vai crescer aprendendo que homem é sinônimo de dor, de sofrimento, que relacionamento é guerra, que vulnerabilidade é fraqueza. E aí ela vai virar uma mulher amarga, uma mulher masculina, uma mulher desconectada da verdadeira essência dela. Se for um menino, aí ele vai crescer com a ausência da figura masculina, sem referência de autoridade, sem estrutura de liderança, sem referência do que é um protetor, um provedor. A mãe, extremamente carente, vai sobrecarregar esse moleque, vai transformar ele nos princesos que a gente vê hoje em dia, né? Que vira o parceiro emocional dela. Vai fazer tudo por ele, vai mimar, vai proteger em excesso, vai falar para ele que ele é o príncipe da mamãe e que eles nunca vão se separar, nós dois juntos até o fim. Vai afastar ele de toda dor, de todo risco. E aí o resultado é um banana. É um homem mole, inseguro, frouxo, que não sabe nem proteger a si mesmo, quem dirá a esposa dele, o dia que ele tiver uma, né? Vai formar um escravo perfeito. Aí você olha para o mundo à sua volta e você se pergunta, por que os homens estão perdidos? Né? Por que as mulheres estão revoltadas? Por que ninguém consegue se conectar de verdade mais? Ninguém mais consegue construir uma família que dure? Ninguém consegue formar caráter? Tá aí a resposta. Porque a fundação, a base estrutural tá podre. E tá podre porque a criação desses indivíduos foi uma desgraça com fotinho no Instagram para fingir que era amor. Então, antes de falar em liberdade, antes de falar em romper com o sistema, antes de falar de tudo que a gente trata aqui, a gente precisa olhar para a raiz disso tudo. Ou seja, olhar para a forma como nós estamos parindo e criando os novos escravos. Porque se a próxima geração nascer da mesma merda emocional que a atual, não vai ter espiritualidade, não vai ter maçonaria, não vai ter iniciação, não vai ter nada que resolva. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que ter um filho não é um direito seu. Ter um filho não é uma conquista sua. Ter um filho não é status. Não é uma etapa da vida. Ah, não, que eu vou casar, eu vou comprar um carro, vou ter minha casa e eu vou ter filho. Não. Ter filho não é uma etapa da tua filha. Ter filho, da tua vida. Ter filho é um projeto de alma. Ter filho é uma missão. E missão exige preparo, exige estrutura, exige consciência. Tá?
Tem gente que acha que porque é biologicamente apto a ter um filho, então já está autorizado espiritualmente a ter um filho. E não está. Não está. Se você não sabe nem quem você é, se você não sabe nem no que você acredita, o que você vai ensinar? Como que você vai proteger? Você não pode ter filho. Você não consegue nem dar conta hoje do básico para a tua vida. Por que caralhos que você vai enfiar mais uma vida nessa bagunça? A única coisa que você vai fazer tendo um filho é gerar um órfão emocional. E órfãos emocionais são esses adultos quebrados que hoje lotam as redes sociais tentando curar o mundo da falta que eles sentiram em casa. Eu fui ter a minha primeira filha aos 33 anos de idade. Eu já tinha viajado o mundo. Eu já tinha ganhado o meu primeiro milhão. Eu já tinha destruído esse primeiro milhão. Eu já tinha me reerguido. Eu já tinha montado minha empresa. Eu já tinha entendido quem eu era. Eu já tinha entendido o legado que eu queria deixar. E hoje eu crio 3 meninas. 2 que eu fiz e uma que não fui eu que fiz, mas que eu assumi. Por quê? Porque criança precisa de presença. Criança precisa de alguém que diga, eu tô aqui por você. E não só diga, né? Que faça. A criança precisa sentir isso. Só que hoje em dia, a maioria está colocando o filho no mundo para ver se preenche o próprio buraco existencial. Neguinho usa a criança de muleta emocional. Quer companhia, quer sentir amor, quer se sentir importante. E aí o filho vira um receptáculo de toda essa merda, de toda essa insegurança mal resolvida que os pais têm. Ter filhos exige plano, exige rotina, exige abrir mão de muita coisa. E exige que você seja maior do que as tuas próprias vontades. Porque tem dia que você não vai querer brincar, você não vai querer conversar, você não vai querer ouvir choro. Mas você vai ter que ouvir, você vai ter que brincar, você vai ter que conversar. Por quê? Porque agora você é o chão, é a base de alguém. E foda-se você. É isso que você tem que ter em mente. A partir do momento que você transou com alguém e esse alguém engravidou, acabou. Você não é mais importante. Você transou porque você quis. Agora você tem que segurar o BO e tem que segurar o BO com um sorriso no rosto. Ah, Lucas, mas nem todo dia eu vou conseguir. Foda-se, se vira. A criança não precisa de presente caro. A criança precisa da tua presença. Ela precisa te ter de verdade, ouvir sua voz, sentir teu cheiro, confiar no teu olhar. E não dá para terceirizar isso. Não tem aplicativo para isso. Não tem tela que substitua isso. Ter filho é construir um ser humano com base na tua estrutura externa. O teu filho, ele vai ser a forma da tua estrutura externa. E se a tua estrutura externa for fraca, o que você vai entregar para o mundo é um adulto vazio, traumatizado, dependente, perdido, tão ou mais fudido que você. Então, ter filho sem estar pronto é como você querer, sei lá, construir uma casa em cima de um terreno que é um pântano. Vai desabar, bicho. E sabe qual é o problema? Quando essa casa desaba, quem sofre não é o arquiteto. Quem sofre é quem está morando dentro dela. Ou seja, é o teu filho que vai pagar isso. Então, se você não tem condição de bancar essa construção com coragem, com presença, com direção, não tenha filho. E se você já tem, assume a porra do projeto como a missão mais séria da tua vida. Por quê? Porque a escravidão moderna, ela não começa no boleto, ela não começa no crachá, ela não começa no celular, ela começa na infância. Ela começa quando a criança aprende, desde pequena, que ela precisa se encaixar num sistema que não respeita ela como ela é. Um sistema que poda, que acelera, que sufoca, que coloca essa criança dentro de uma jaula. E sabe quem foi que pôs ela lá? Você, porra. É você que ensina o seu filho a obedecer sem questionar. É você que diz engole o choro.
Não fala assim com o adulto. Faz o que a professora mandou. É você que ensina que o valor dele está diretamente relacionado à nota boa que ele tira. Você diz para ele que ele dá trabalho na escola, é errado. Que ele tem que se comportar. Que criança que obedece ganha presente. E aí você acha que você está educando, que você está formando o caráter de um adulto. Mas você não está, você está adestrando. E isso não é só culpa da escola, não é só culpa do governo, não é só culpa da televisão. A culpa é sua. Porque quem entregou o teu filho para o sistema criar de mão beijada foi você. É como você levar lá teu filho para os traficantes criarem e depois você reclamar que ele se tornou bandido. Foi você que largou ele lá. Então você está largando o teu filho na mão do Estado, na mão da escola, na mão da televisão. E não venha me dizer que é porque você precisa. Porque na maioria das vezes você faz isso porque é mais cômodo. Você faz isso porque você está cansado. Você faz isso porque você quer um tempo para você. Só que esse tempo para você, ele tem um custo que você não está vendo agora, mas que vai vir, esse boleto vai vir. E quando vier, vai doer pra cacete. Porque você vai perceber que você fudeu com a vida de alguém e que esse alguém é teu filho. A criança, ela nasce selvagem, ela nasce criativa, ela nasce cheia de alma. E o mundo vai arrancando isso dela, vai podando isso dela aos poucos. Vai dizendo para ela que ela tem que sentar, que ela tem que se calar, que ela tem que esperar, que ela tem que dividir, que ela tem que obedecer, que o que ela sente não importa. Que o que importa é o horário, é o currículo, é a regra. Dizer para ela que brincar é perda de tempo, que imaginação é bobagem, que ser livre é um problema. E aí você, que deveria ser a porra do guardião da liberdade dessa criança, se torna o carcereiro. Por medo, por cansaço, por ignorância, ou simplesmente pela repetição. Porque fizeram isso com você e hoje você está repetindo o que fizeram com você, o padrão que você aprendeu na sua infância. Sabe aquele adulto que tem medo de errar, que pede permissão para tudo, que se sente culpado por descansar, que não sabe nem dizer não? Esse cara, ele não nasceu assim. Ele foi programado no decorrer do tempo. E essa programação, ela começou quando esse cara ainda usava fralda. E se você não romper com esse ciclo, você vai fazer a exata mesma coisa com o teu filho. A exata mesma coisa. Você vai criar mais um escravo disfarçado de filho exemplar. Mais um bom menino, que na verdade é só um adulto adestrado, podado. E o mundo tá cheio de gente assim, de gente boa, de gente correta, de gente obediente e fudida, infeliz. Então, antes de querer libertar o mundo, liberta o teu filho. Dá para ele aquilo que tiraram de você, que é a permissão para ser inteiro, integral. E começa hoje. Mesmo que ele já esteja preso no sistema. Porque a chave, diferente do que te disseram, ela ainda está na tua mão. A ciência cansou de confirmar o que os povos antigos sabiam desde sempre. O bebê, até os 3 anos de idade, ele não tem consciência plena de separação. Sabia disso? A ciência já conseguiu provar isso. O bebê até 3 anos de idade, ele ainda sente que ele é parte da mãe. Corpo, voz, cheiro, energia. O mundo, para ele, ainda não tem limite, não tem borda. E quando você entende isso, você percebe que deixar um bebê longe da mãe por longas horas não é evolução, é violência. É violência emocional disfarçada de rotina. Forçar um bebê a dormir longe, a ficar na creche o dia todo, a ser independente aos 8 meses, isso não é maturidade, isso é negligência afetiva. Ele não está pronto, física e psicologicamente. E não é birra, não é manha, não é frescura, é biologia, é neurologia. Esse nenê, ele tem necessidade básica de uma coisa chamada vínculo e acolhimento. O colo, o toque, o cheiro da mãe, isso atua no corpo dele. Não é só carinho, não é só gostosinho. Isso regula o sistema nervoso do teu bebê, sabia? Se você não sabia, você deveria saber. Ah, mestre, mas é que eu não sabia.
Você não sabia porque você não quer saber. Porque você tem celular, você tem YouTube. O que é mais importante para você na sua vida do que estudar sobre a vida, as necessidades e as limitações do teu filho? É o que eu estou dizendo, ter filho é um projeto. Você tem que estudar, você tem que conhecer. Então, é no peito, é no balanço, é no sussurro, que ele vai aprender o que é segurança. E nos primeiros anos, a segurança é tudo. Tudo. Um bebê inseguro vai crescer um adulto ansioso, um adulto carente, um adulto desequilibrado, um adulto que não se conecta emocionalmente com os outros. A base do sistema nervoso, ela se constrói no contato que essa criança vai ter e que vai gerar nele confiança. Aí vem, mas é que ele não pode dormir junto que estraga. Estraga meu ovo. Dormir junto não estraga ninguém, muito pelo contrário. A criança dormir junto com vocês cria estrutura emocional. Criança que dorme com os pais nos primeiros anos cresce com senso de pertencimento, com mais autoestima, com menos medo do mundo. Não é à toa que o sistema quer tirar isso logo cedo. Eu sempre falo, olha para o que a OMS está recomendando e faz o oposto. Faz o oposto. A OMS vem e endossa. Não, criança tem que dormir longe dos pais desde os primeiros meses. É lógico. Por quê? Porque um ser humano bem acolhido é um ser humano muito mais difícil de controlar no futuro. E você acha que os caras querem que esse ser humano seja livre no futuro? Não, já vamos domesticar ele desde pequeno. E não adianta você vir com esse papo de que, eu preciso trabalhar, a vida é assim, não dá. Dá sim. Dá, muda de vida. Se você se organizar, dá. Se você decidir que o seu filho vem antes do teu próprio conforto, do teu status, dá. Mas eu preciso trabalhar, preciso o cacete. Grande parte das coisas que você compra você não precisa ter. Anda de Fusca, anda a pé, mora numa casa mais simples. Mas faz a porra da sua parte. E eu sei que não é fácil, mas quem disse que criar um outro ser humano deveria ser fácil? Você quer ter filho, mas você não quer abrir mão de nada. Você quer continuar a tua vida como se nada tivesse mudado. Você quer que o bebê se adapte ao seu ritmo, à sua agenda, ao seu ego. Só que o mundo natural não funciona assim, bebê. E se você tentar forçar a natureza, se você tentar bater de frente com a natureza, quem vai pagar a conta é essa criança. Então, antes de pensar em creche, em berço separado, e ensinar o bebê a dormir sozinho chorando, pensa nisso. O seu filho ainda nem sabe que ele é um indivíduo. O cérebro do seu filho ainda não consegue conceber a ideia de que ele é um ser separado da mãe. E o que ele mais precisa agora é da mãe inteira. Ele precisa de colo, de contato, de calor. Não terceiriza esse começo. Ele nunca mais volta. Ele nunca mais volta. É o fim do mundo alguém colocar uma criança de 2 ou 3 anos numa escola e chamar isso de educação. Antes disso, então, eu não vou nem comentar. É uma atrocidade, é um ato de violência. Isso é um dos maiores enganos da modernidade. Criança de 2, 3 anos na escola não é educação, é adaptação. E adaptação ao coletivo, ao barulho, à rotina artificial, às regras do grupo que ele ainda nem tem maturidade para conceber. Aos olhos do sistema isso é um avanço, ele faz você acreditar que isso é um avanço. Mas aos olhos da natureza, isso aí é um sequestro precoce da alma dessa criança. Uma criança com menos de 4 anos de idade, ela ainda está desenvolvendo o senso de identidade. Ela precisa de espaço seguro em casa, ela precisa da mãe, ela precisa do pai, ela precisa do ritmo da família. Ela precisa explorar o mundo de forma concreta, com chão, com cheiro, com toque, com sujeira. Ela precisa de ritmo orgânico, não de fila. Ela precisa de conversa, não de comando. Esse argumento estapafúrdio de que, mas é muito bom, porque ela vê os amiguinhos, ela vai socializar. Isso é uma puta de uma mentira vendida por quem quer justificar a ausência dos pais. Socializar para uma criança dessa idade não é botar 20 crianças na mesma sala e esperar que ela
aprenda a dividir um brinquedo e respeitar a fila. Isso não é socialização, isso é condicionamento. E pior, é condicionamento fora da fase ainda por cima. Sabe o que é socializar de verdade? Socializar é você levar seu filho na feira, é você levar seu filho no parque, na casa da avó, no almoço de família. É ele ver adultos conversando, desde que não sejam conversas exclusivas de adulto, né? Mas é ele ver os adultos conversando, interagindo, as pessoas rindo, trocando, né? Ali, convivendo no mundo real, trocando ideia. A criança, ela não aprende a ser uma humana dentro de uma sala com paredes coloridas. Ela aprende vivendo com adultos que estão presentes como referência, tendo eles como referência. A maioria das escolas infantis hoje nada mais é do que um depósito de criança. É um lugar para que os pais tenham onde deixar o filho enquanto eles tocam a própria vida. Enquanto eles estão pagando prestação do carro, enquanto eles estão querendo uma casa maior, enquanto eles estão querendo crescer na vida, em detrimento da felicidade e da estabilidade dessa criança que vai se tornar um adulto no futuro. E mais uma vez, é a criança que paga o preço. Não se iluda. Nenhuma escola vai amar seu filho. Nenhuma professora vai dar o colo que você pode dar. Nenhum sistema vai formar uma criança livre, porque isso é uma ameaça. Ah, mas ele está na escola particular. Não interessa. Aqui no Brasil, essa escola particular, ela é subordinada ao Ministério da Educação e Cultura. Ela tem que seguir as pautas determinadas pelo Estado. Então, se você tiver estrutura, se você tiver tempo, se você tiver consciência para entender o que eu estou falando, segura o teu filho com você o máximo que você puder. Os primeiros anos de vida dele não vão influenciar no currículo dele. Os primeiros anos de vida dele vão influenciar nas bases. E uma base forte não se constrói com pressa, não se constrói com ausência. Se você errar nesse começo, você vai passar o resto da vida tentando consertar e provavelmente não vai conseguir. Você já parou para pensar no que é de fato uma creche? Porque a maioria das pessoas acha que é um lugar de cuidado, um lugar de acolhimento, um lugar de desenvolvimento. Só que vai lá visitar, talvez você for como visita, mas pergunta para alguém que trabalha numa creche como funcionário como é que é. A creche é um depósito de criança que os pais não conseguem ou não querem cuidar. É duro ouvir isso? É, mas é exatamente isso que precisa ser dito. Pensa, uma única cuidadora e mais uma auxiliar, elas têm que tocar 10, 12 crianças, talvez 15 crianças, talvez mais. Criança que chora, criança que precisa trocar fralda, criança que precisa comer, brincar, dormir. Criança com fome de afeto, de presença. Você acha que dá para dar atenção real para cada uma? Hã? Fala para mim, você acha que tem como uma cuidadora e uma auxiliar dar amor, dar calma, dar olho no olho? É humanamente impossível. E não é culpa dessas funcionárias. Elas são humanas, elas não conseguem cuidar de... Você não consegue cuidar de uma e está deixando na mão de um estranho, como é que ela vai cuidar de 12? O sistema, ele trata a tua criança como um número. Você já viu que existe um banho que eles costumam dar na criança na hora de ir embora? Ah, a criança vai para casa de banhinho tomado. Parece carinho, né? Parece zelo. Mas sabe o que é na prática? É uma limpeza de emergência. Por quê? Porque seu filho passou o dia inteiro suado, passou o dia inteiro com ranho no rosto, com o cabelo colado, com a roupa fedendo. Aí a limpeza, ela serve para você não ver a verdade crua do que foi o dia daquela criança. Essa limpeza aí, ela é uma maquiagem, ela é para dar um grau ali na hora de ir embora e te entregar. E você acha que isso é cuidado, ou você prefere achar que isso é cuidado. Você precisa rever seu conceito de amor. Você precisa rever. Amor tem a ver com presença real. Alguém que ama é alguém que conhece os detalhes, que percebe o choro silencioso, que sabe perceber aquele olhar diferente que quer dizer alguma coisa. E numa creche isso não existe.
E repito, não é que não existe porque eles não querem. Não existe porque eles não conseguem. É impossível. A rotina da creche é uma linha de montagem. É tudo no relógio, tudo no barulho, tudo no grito coletivo. Comida igual para todo mundo, horário igual para todo mundo, castigo igual para todo mundo. Música para dar cadência, igual se estivesse marchando. Ai, que lindo, ela come meu lanchinho. Isso aí é condicionamento. É o primeiro contato da criança com a lógica de rebanho. E uma vez que ela aprende isso, ela vai passar a vida inteira esperando comando para agir. E aí você cresce dizendo que a escola era necessária, que aquilo foi bom, que é assim mesmo. Só que não é. Por dentro tem um pedaço seu que nunca mais vai ser o mesmo. Porque no momento em que você mais precisava do colo, que você mais precisava do silêncio, que mais você precisava da presença, te deram grito, te deram barulho, te deram fila. Você teve que dormir sozinho num colchonete. E tudo bem, você se adaptou. Mas a que custo você se adaptou? E eu sei, nem todo mundo pode evitar isso. Tem mãe que está sozinha, que precisa trabalhar para não passar fome, ela e o filho. E eu não estou aqui para julgar essa mãe, embora ela tenha feito merda, né? De se relacionar com um patife. Mas eu estou aqui para julgar o sistema que faz isso parecer normal. Porque não é normal, nunca foi. E se você puder, se houver outra forma, ainda que o seu padrão de vida caia, que os seus sonhos sejam suprimidos, não aceite isso como padrão. Se você tiver a chance de segurar seu filho em casa por mais um ano, segura. Se você puder adaptar a rotina, adaptar o trabalho, adaptar a tua vida, faça. Porque o preço de terceirizar a infância é um preço alto demais. E quem vai pagar essa conta com juros depois é teu filho. O que mais tem hoje é pai e mãe que se preocupa com a mochila, com o uniforme, com a festinha da escola, mas que não presta atenção, por exemplo, no que o filho come o dia inteiro. A alimentação vira mais uma forma de sabotagem autorizada. Né? A criança começa o dia com achocolatado, com bolacha, com pão branco, com iogurte de morango, cheio de corante. Isso não é café da manhã. Isso é veneno embalado num desenho bonitinho, colorido. Comida não é só combustível. Comida é informação. Cada coisa que seu filho come ensina algo para o corpo dele. Você sabia disso ou não? Você sabia que o alimento que o seu filho come, ele é desmontado na digestão? Isso é biologia, né? Quem estudou, aprendeu isso lá na escola. Quando você come o teu alimento, não é o teu alimento que vai para a célula. Esse alimento ele é desmontado, inteiro desmontado na digestão. Aí vem os RNAs e vão montar tudo isso e ensinar, inclusive, para o cérebro como que ele deve funcionar. Vão ensinar para o intestino como é que ele deve reagir. Eles vão ensinar como que a energia vai circular. E se a base da alimentação do teu filho é açúcar, é farinha branca, é conservante, é corante, o teu corpo vai aprender que viver é viver inflamado, é viver agitado, é viver dopado, é viver dependente. Você já percebeu que toda criança agitada, criança que não para, criança que não escuta, criança que tem problema de foco, essas que vocês ficam enfiando Ritalina no rabo da criança o dia inteiro, essas crianças vivem à base de açúcar, de porcaria? Não é coincidência. O comportamento é um reflexo daquilo que ela consome. E aí, ao invés de cuidar da alimentação da tua filha, do teu filho, você está metendo Ritalina no rabo dele. E aí o resultado é o quê? É um cérebro intoxicado, é um cérebro que não pensa, que não sente, que não descansa, é um cérebro que só reage. E é isso que o sistema quer. Reações automáticas, reações fáceis de manipular. E não para por aí. O paladar infantil, ele é formado nos primeiros anos. O que você ensinar agora para o teu filho, ele vai carregar para a vida inteira. Então, se você está dando alimento ultraprocessado desde cedo, por exemplo, você está programando o cérebro da tua criança para buscar prazer instantâneo, para buscar dopamina fácil, recompensa rápida. Ou seja, você está ensinando para a tua criança
a ser controlada pelos impulsos e não pela consciência. E aí vem sempre a desculpinha. Não, mas é que ele só come isso. Não. Não, ele não só come isso, não. Ele não só come isso. Ah, não, mas ele não gosta de fruta. É o que ele pede. E aí eu te pergunto, desde quando uma criança manda no cardápio? Hã? Desde quando um ser humano que mal sabe falar, que não sabe limpar a própria bunda, tem autoridade para escolher a própria dieta? Falta o quê para você entender que a porra da responsabilidade é completamente sua? Não é ele que tem que escolher, é você. Porque o paladar ele é moldável. E quem vai moldar esse paladar é você. E eu não estou falando que nada tem que ser gourmet aqui. Eu estou falando que tem que ser como é na natureza. Você tem que comer arroz, feijão, carne, legume, fruta de verdade, água no lugar de suco, comida feita em casa, rotina, sabe? Repetição, sabor de verdade. Se você ama o seu filho, para de dar comida como uma forma de silenciar a birra. Você tem que usar a comida para formar caráter e para formar saúde. Porque o processo de produzir a comida, dele participar, de você estar ali com ele e tal, isso vai construir nele uma porção de parâmetros que na vida adulta vão dar a ele a capacidade de crescer e prosperar, por incrível que pareça. E mais, você ainda vai fazer o corpo dele ficar livre de inflamação. Por quê? Um corpo inflamado e excesso de carboidrato, de conservante, de açúcar vai inflamar qualquer corpo. Um corpo inflamado se torna o palco de uma mente vulnerável. E uma mente vulnerável, ela vai ser a presa ideal para o sistema, para os vícios, para a depressão, para a ansiedade. Sabe? Eu não consigo me conformar com esse negócio de, ai, mas é que ele quis comer isso. Tem pai e mãe tratando a criança hoje como se fosse um adulto em miniatura. Filho, você quer comer isso? Filho, você quer dormir agora? Filho, você quer ir no mercado com a mamãe? Filho, onde que a gente vai comer hoje? Isso não é autonomia. Isso é transferência de responsabilidade para quem não tem estrutura cerebral e emocional para decidir porra nenhuma. O teu lobo pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo planejamento, pela lógica, pela tomada de decisão, pela avaliação de risco, ela só termina de se formar depois dos 25 anos. Sabia disso? Isso significa que até os 25 anos, especialmente nos 10 primeiros anos de vida, a criança ela vive num estado pleno de impulso. Ela não entende consequência. Porra, você não tá vendo que isso aí vai dar errado? Não, ela não tá vendo. Ela não calcula futuro. Ela não tem aparato biológico ainda para calcular. Ela quer agora. Entendeu? Ela sente, ela reage e ela pede. E se você entrega para uma criança o poder de escolher o que comer, onde ir, o que assistir, quando dormir, você está ensinando para ela a ser governada pelo próprio impulso, não pela consciência da realidade. Você está deixando essa criança refém da própria imaturidade. E quando isso vai se acumulando no decorrer do tempo, o resultado é um adolescente mimado, um adolescente fraco, um adolescente incapaz de lidar com frustração, que vai se tornar um adulto insuportável no futuro. Quem ama guia, quem ama decide, com firmeza, com empatia, mas com autoridade. Não é autoritarismo, é estrutura. É o pai e a mãe entenderem que eles são os guardiões de um cérebro em construção. Que eles têm o dever de pôr limite, de direcionar, de sustentar o não, independente de choro. Não interessa se biologicamente aquele choro está te incomodando. Se o não ele foi pensado com base, ele foi estruturado, porque também não é para ficar dando não sem motivo, né? A gente tem que ter discernimento. Agora, se é um não pensado, estruturado, né, que tem fundamento, é não e acabou. Pode morrer de chorar. E aqui entra outro erro comum, que é confundir dar limite
com violência. Beleza? Dar limite não tem nada a ver com bater. Dar limite não tem nada a ver com gritar. Dar limite tem a ver com sustentar aquilo que foi decidido com presença e principalmente com exemplo. Né? É dizer, não vai ter. E sustentar e manter a palavra. Por quê? Porque você quer piorar essa palmolice dos pais modernos, é você dizer não, a criança começar a se esgoelar, aí o pai e a mãe, para não ter incômodo, vai e dá o que ela queria. Fudeu. Fudeu. Porque se você estudar behaviorismo radical, se você estudar Skinner, se você estudar Watson dentro da psicologia, você vai ver que você acabou de criar um reforço para o seu filho. Você acabou de ensinar para o seu filho que é só ele ser birrento que ele consegue tudo o que ele quiser na vida. Imagina o tipo de adulto de merda que essa criança vai se tornar. Então, educar é sobre ensinar que o mundo real tem limites. E que isso não é punição, isso é proteção. O muro da nossa casa não é uma punição, é uma proteção contra a ameaça. E criança que cresce sem limite não vira adulto livre. Pelo contrário, vira adulto sem estrutura, vira adulto que foge da dor, vira adulto que não termina o que começa, que desiste fácil, que explode com tudo. Por quê? Ninguém ensinou esse adulto, quando ele era criança ainda, a tolerar a frustração, a lidar com o não, a entender que a vontade dele nem sempre é soberana. Eu tenho empregada aqui na minha casa. Limpa, cozinha, passa, faz tudo. E aí, os brinquedos da minha filha ficam ali uma bagunça quando elas estão brincando. Elas podem espalhar o que elas quiserem. Durante a brincadeira, elas estão lá para isso, para brincar, para criar, para usar a imaginação, para testar, né, para experienciar. Acabou de brincar, elas têm que guardar tudo. Aí esses dias uma amiga minha falou, pô, você tem uma empregada cara aqui, pô, e daí você bota suas filhas para guardar as coisas dela? E aí eu falei, eu tenho empregada. Eu trabalhei para ter empregada, elas não. O dia que elas tiverem empregada, elas podem não tirar nem o prato da mesa, se elas quiserem. Provavelmente elas vão, porque isso vai ter se tornado um hábito. Eu tenho empregada, mas eu tiro o meu prato da mesa. Né? A menos que a empregada diga para mim, não, Lucas, pode deixar aí, porque eu vou lavar a louça depois, senão vai atrapalhar agora. Aí é para ajudar ela que eu não tiro. Mas é o que eu disse. Eu tenho empregada. Até o dia que elas tiverem, elas vão aprender como faz. Você não pode jogar a criança no mundo e esperar que ela se vire com os próprios instintos. O instinto da criança é primitivo, é egocêntrico, é desregulado. É você que precisa ter o freio, um freio amoroso, mas você precisa ser o freio, ser a bússola dela. E se você não for, o sistema vai ser, a polícia vai ser, o traficante vai ser, a indústria farmacêutica vai ser. E nenhum deles ama teu filho. Eles só querem um adulto dócil, um adulto obediente, um adulto consumista, desequilibrado. Então para de perguntar tudo pro seu filho, cara. Para de negociar tudo. Vocês não estão na mesma altura, existe uma hierarquia. E quem está em cima não negocia com quem está embaixo. É claro que o líder olha com empatia para as necessidades dos outros. Mas ele faz o que precisa ser feito. E educar não é sobre buscar consenso. Educar é sobre ser a rocha que a criança ainda não consegue nem conceber, mas você precisa ser. A criança não vai lembrar de cada sim que você deu para ela, mas ela vai carregar para sempre os nãos que você deu. E ela vai saber, quando ela for adulta, que esses nãos salvaram ela. Imagina, quando eu era criança, eu ficava muito puto, que meu pai não deixava eu fazer várias coisas. E hoje eu penso, graças a Deus que meu pai não deixava eu fazer um monte de coisa. Hoje eu tô aqui, ó, trabalhando, crescendo, tendo uma família maravilhosa, ajudando você a desbloquear a tua família, graças aos nãos que meu pai me deu. Eu cresci a vida inteira em escola pública. Eu olho para a maioria dos meus amigos hoje,
99% é quebrado. E dentro desses quebrados tem os que foram presos, tem os que morreram. Era para eu ser um desses caras. O que diferenciou aí? Estrutura familiar. E aí, quando a gente fala de estrutura familiar, eu não posso deixar de falar de um dos maiores males que hoje foi normalizado. Que é a porra da tela. Hoje, a maior babá do mundo é a tela. Eu vejo criança pequena, velho, celular, tablet, TV. Tem criança que mal aprendeu a falar e já sabe desbloquear um iPhone, velho. Eu vejo uns pequenininhos, bundudinho de fralda, não sabe nem andar, mas já sabe passar o dedo e rolar feed. E tem pai achando isso lindo. Olha como ele é esperto, pequeno e já sabe fazer. Cara, não tem nada de esperto nisso. Isso é vício precoce, é hipnose. É programação neural sendo feita por algoritmos. Você pega esses desenhos de hoje, que eu vejo a molecada assistindo aqui em casa, mas não existe nem nunca existiu. Baby Shark, Galinha Pintadinha, Cocomelon. Deixa eu te contar uma coisa sobre esses desenhos que talvez você não saiba. Você sabia que esses desenhos eles são criados com engenharia social? Que eles têm laboratórios, existe documentário mostrando isso dentro do estúdio de produção da Cocomelon. Você pode procurar depois na internet. Esses desenhos, eles têm cortes, eles mudam de cena. Coloca aí na tua casa e começa a assistir para você ver. Eles mudam de cena entre 2 a 4 segundos. Pode contar para você ver. Nenhuma cena vai durar mais de 4 segundos. Nenhuma cena. Isso não é aleatório, é engenharia. Ritmo rápido, repetição, estímulo visual explosivo, cores vibrantes, saturadas. É como se o cérebro da tua criança tivesse ali sendo eletrificado. É como não? O cérebro da sua criança está sendo eletrificado por sinapses, choque atrás de choque ali, o tempo inteiro. E aí, quanto mais ela assiste, mais ela precisa daquele estímulo. E esses desenhos, eles criam um mecanismo de dependência que é exatamente igual ao mecanismo de dependência do crack. Talvez você fumou maconha na sua vida e você ficou lá bolado, tal, e você acha que droga é isso. Crack não tem nada a ver com isso. Crack não dá alucinação. A pira do crack é você querer mais. É você precisar daquela quantidade absurda de sinapse cada vez maior. E aí você vai fumar cada vez mais e você vai morrer. É exatamente o mesmo mecanismo que esses desenhos ativam. Pesquisa para você ver. Existe um laboratório no estúdio da Cocomelon na China, onde eles ficam analisando algumas crianças que vão lá servir de cobaia para reduzir milissegundos que poderiam fazer a criança se distrair. Eles deixam a criança lá assistindo. Na cena em que a criança olha para o lado, tem um monte de câmera que capta e fala, essa cena aqui precisa ser editada. Isso aí foi documentado, isso aí não é imaginação da minha cabeça. Isso serve para perpetuar no teu filho o exato mesmo mecanismo do vício em drogas pesadas como crack. Tira a tela, tira o Cocomelon da mão do teu filho para você ver. Você vai ver o quanto que ele grita, que ele esperneia, que ele surta. E você acha que isso é birra. Isso não é birra, isso é crise de abstinência. O cérebro do teu filho já associou aquela dose altíssima de estímulo a uma sensação de segurança. A dopamina que a tela produz virou o calmante do teu filho. Só que esse calmante tem um preço. O cérebro dele está sendo moldado para não aguentar o tédio, para não focar, para não estudar, para não imaginar, para não conseguir ficar preso a algo por mais do que 4 segundos. E não é exagero. Vocês sabem que tudo que eu trago aqui, eu trago só se tiver base científica, né? Tudo que eu trago aqui eu estudo muito antes de trazer para vocês. Sempre vem fundamentado. E já existem diversos estudos, você pode pesquisar, já existem diversos estudos mostrando que crianças expostas a telas precocemente têm menos desenvolvimento cognitivo, ou seja, vai ter menos vocabulário, menos capacidade de solução lógica, mais propensão à ansiedade, à depressão, a diagnósticos de TDAH que não é TDAH porra nenhuma. A tela não é neutra. A tela é um ambiente de programação mental.
E quem está programando o teu filho não é você, é o sistema, é o algoritmo. É a empresa chinesa que lucra bilhões com a atenção do teu filho. E que ainda lucra bilhões com o dinheiro que o Partido Comunista dá para eles produzirem esse tipo de coisa para foder o Ocidente. Você sabia que lá não passa? Você sabia que lá o TikTok é proibido? Funciona em outro formato? Você sabia que lá não tem Baby Shark, não tem porra nenhuma do que eles produzem e vendem para o Ocidente? Aqui em casa são 3 meninas. Uma de 9 anos, uma de 6 anos e uma de 2 anos. Nenhuma delas tem celular ou tablet. Nenhuma delas pega o meu celular ou tablet, a não ser quando eu falo assim, ó, pega ali pro papai, por favor, e traz aqui para mim. Traz bloqueado, vem bloqueado. Nunca mexeram. E quando elas assistem desenho na TV, no sofá da sala, não é no quarto, não é antes de dormir. E elas assistem desenhos de uma playlist que eu criei no YouTube, com desenhos que eu já assisti, que eu revisei e que eu aprovei. E é no máximo 1 hora por dia. Tem dia que é bem menos que isso. Normalmente é bem menos que isso. Mas é no máximo 1 hora por dia de desenho. E sabe por quê? Porque criança não precisa de tela. Criança precisa de chão, de brinquedo, de tédio. Ai, mas é que ela gosta tanto daquele desenho. Ela gosta porque você expôs. Porque o cérebro dela foi condicionado. Só que se ele foi condicionado para gostar, ele pode ser recondicionado para parar de gostar. Se você tirar o estímulo dela e tiver a tua presença, se tiver criatividade, se tiver rotina, a criança vai entrar no estado natural dela, que é brincar, que é imaginar, né? Que é se sujar, errar, inventar as coisas. Porra, teus avós viveram 80, 90 anos, ninguém teve depressão, ninguém teve que tomar remédio para ansiedade. E eles foram ver uma tela quando eles já eram velhos, quando eles já eram adultos. Quando meu avô comprou uma das primeiras televisões que teve a cores em São Paulo, o meu pai já era adulto. E ninguém tomou remédio para depressão. O problema é que os pais hoje, eles estão cansados, eles estão estressados, eles estão sem paciência. E aí a tela virou uma muleta. É muito mais fácil você ir lá e socar uma tela na cara da criança com um desenho lá, do que você acolher o choro dele, né? Do que você brincar junto, do que você inventar uma história. Lógico que é mais fácil. Só que esse mais fácil de hoje vai custar caro amanhã. E quem vai pagar não é você. É o adulto que teu filho vai se tornar. Você quer mesmo que a infância do seu filho seja definida por um algoritmo? Você quer mesmo que ele cresça sem saber focar, sem saber brincar, sem saber ouvir, sem saber estar presente? Porque se você não quer, é o que você está fazendo. A tela não vai soltar o teu filho. É você que precisa soltar a tela. A infância do teu filho ela vai acontecer no chão. Ela vai acontecer com barro, com pedra, com grama, com madeira, com um pedaço de papel picado, com cara suja. Criança tem que ter textura, tem que sentir o peso das coisas, o atrito, o contato com o mundo real. Sabe? É no ato de empilhar ali bloco, pedra, subir em árvore, correr descalça, tropeçar, topar o dedão, né? São essas experiências que o nosso cérebro precisa para aprender o que é equilíbrio, o que é coordenação, o que é força, o que é noção de espaço, noção de consequência. E hoje, o que mais tem é criança criada em apartamento do piso lisinho, com brinquedo que brilha, que canta, que mexe sozinho e que não exige porra nenhuma dela. O cara tem 10, 12 anos, nunca ralou o joelho. Não tem força nenhuma nos braços. Você olha os bracinhos, são 2 gambitos. Por quê? Porque o brinquedo dele faz tudo. A criança só assiste. E aí os pais reclamam. Ai, meu filho não tem criatividade. Eu acho que eu preciso colocar ele numa aula complementar. Como que essa criança vai ter criatividade se tudo que ela usa é passiva? Tudo é eletrônico, tudo é automático, tudo faz por ela. Porra, psicomotricidade não é frescura de pedagogo. Psicomotricidade é a base da inteligência. É o corpo aprendendo a habitar o mundo. Criança que não trepa em cima das coisas, que não pula, que não monta, que não desmonta, que não risca, que não martela.
vira adolescente bunda mole, inseguro, sem iniciativa, com medo de errar. Por quê? Porque não teve espaço na hora certa para experimentar. Só apertava botão. Porque a mãe e o pai preguiçosos não querem ter que arrumar bagunça depois, não querem ter que limpar, né? Aí embota a criança ali numa tela. Ai, mas é que se eu não der a tela, ele vai ficar entediado. Foda-se, é isso. É para ficar entediado mesmo. O tédio é essencial para a formação da criança. Porque é no momento de tédio que vai nascer uma coisa maravilhosa chamada imaginação. É no tédio que a criança vai inventar a cabana com lençol, vai transformar uma caixa de papelão em foguete, né? Vai transformar uma colher numa espada. Aqui em casa, elas têm um pote, que eu falo que é o pote do hamster. Lá tem papelão, tem, toco de giz de cera, tem cola. Parece um ninho de rato aquele trem. E tem que ter. Só que hoje, o tédio é tratado como uma falha. E a tela vem para preencher essa falha. Só que não é uma falha. O tédio é parte do processo. E a tela, ela não está preenchendo o tédio, ela está preenchendo o tempo. Porque a alma da criança continua vazia, ela continua entediada por dentro. E se você acha que você está protegendo o seu filho do mundo porque você está mantendo ele limpinho, cheiroso, sentado com um cortinho de cabelo na régua, saiba que você está fazendo o oposto. Você está enfraquecendo ele. Você está criando um corpo frágil, uma mente preguiçosa, um espírito fraco, opaco. E quando a vida bater nele, porque vai bater, a vida bate em todo mundo. Quando a vida bater, ele não vai aguentar. Ele não vai saber o que fazer. A infância precisa ser real, precisa ser suja, precisa ser viva. Porque é nesse mundo real que a criança vai criar os alicerces que vão sustentar toda a vida adulta. E se você proteger demais agora, o mundo vai esmagar essa criança depois. Então larga o excesso de zelo, larga a limpeza exagerada, larga o medo de machucar, deixa seu filho viver, porra. A fase de fazer isso é agora. Por quê? A infância, ela não é um bloco único de tempo. Você não tem uma coisa só chamada infância. A infância tem fases. E cada fase tem uma espécie de missão específica, tem necessidades próprias. E tem uma lógica própria que não pode ser apressada. E eu vejo muita gente errando isso. Muita gente errando isso. Quando você não respeita essas fases, quando você força etapa, sabe? Quando você antecipa o negócio, você vai quebrar um negócio que nunca mais você vai conseguir consertar. Não adianta você ter feito a receita certinha do bolo e você tentar meter um fogo alto e fazer um bolo de meia hora em 10 minutos. Não vai funcionar. Ou ele vai queimar, ou ele vai embatumar, ou ele vai ressecar. Então você que tem filho, ou que pretende ter, anota isso. Do nascimento até os 7 anos de idade, acontece uma fase que a ciência chama de primeiro setênio. O primeiro setênio é o ciclo fundamental da vida da criança. Todos são, mas esse é o. Por quê? Porque é exatamente o tempo, a fase, em que a criança não está aprendendo só com as palavras. Ela vai observar com o corpo, com os sentidos, com a alma. É do 0 aos 7 anos que ela vai formar o manual interno de como é viver. Tudo que ela observa dos pais vai virar padrão. Tudo. Reação, tom de voz, silêncio, ausência, nervosismo, paciência, afeto, indiferença. Tudo. Violência. A criança do 0 aos 7 anos ela está conectada 100% com você. Você é o mundo dela. Isso aqui não é poético, tá? É literal. Você literalmente é o mundo dela. A criança até os 7 anos, ela ainda vive num estado de fusão emocional com os pais. Não sei se você sabe disso. Ela não diferencia o que é dela e o que é seu. Se você grita, ela aprende que o mundo é hostil. Se você acolhe, ela aprende que o mundo é seguro. Se você mente, ela aprende que a verdade não vale muito.
Nesse período, do 0 ao 7, a pedagogia, a espiritualidade e até mesmo a neurociência concordam que o que forma a estrutura psíquica da tua criança não é o que você ensina, é o que você é. Então, não adianta, por exemplo, você dar um sermão nela sobre respeito, que é uma outra bobagem, porque criança nem entende o que é respeito ainda nessa época, mas não adianta você dar um sermão sobre o que é respeito se você, por exemplo, trata mal o teu cônjuge. Não adianta você falar sobre ela precisar ser calma e você vive explodindo. Porque a criança, ela não vai escutar o teu discurso. Você já viu criança em palestra? Não tem. Criança não gosta de palestra. Criança gosta de observar. A criança, ela vai escutar aquilo que você está fazendo, o teu comportamento. E esse primeiro setênio é o mais importante de toda a vida dela, porque é ele quem vai definir quem essa criança vai ser. Aí entra o segundo, né, que é dos 7 aos 14, segundo setênio. Aqui entra a fase em que a criança vai começar a buscar modelos fora de casa. Então, ela vai começar a se basear não mais só em você, pai, você, mãe. Ela vai começar a se basear nos professores, nos ídolos da mídia, nos amigos. Ou seja, é a fase em que ela vai começar a construir valor, senso de justiça, né? Vai ter curiosidades, só curiosidades mais racionais. Só que para isso florescer com equilíbrio, ela vai precisar da base lá do primeiro setênio. Sem a base estruturada lá do 0 ao 7, ela vai ter uma visão distorcida da realidade, instável. Ela vai se tornar ansiosa. E aí depois vem o terceiro setênio, que é a adolescência. Que é onde o senso de identidade vai começar a tomar forma. Só aí. Olha que a gente já está falando aqui de 14 anos em diante. O jovem, ele vai começar a desenvolver autonomia, mas ele ainda precisa de limite. Por quê? Porque é aqui que ele vai começar a testar tudo que você ensinou nos 14 anos anteriores. E aí é a importância de você construir o primeiro setênio fodástico e o segundo setênio você ter bastante atenção. Por quê? Porque todo adolescente é naturalmente rebelde e ele vai se rebelar, só que ele vai voltar para o eixo. A gente tem uma alegoria no grau de companheiro para isso. E é exatamente a alegoria do grau de companheiro. Ele vai sair do centro e ele vai voltar para o centro. Por quê? Porque é como se o primeiro setênio fosse a configuração de fábrica. Tá? Então você tem lá a configuração original de fábrica. O dispositivo ele pode até se desregular na adolescência. Só que depois ele restaura para as configurações originais. Só que se você construiu do 0 ao 7 uma configuração de fábrica merda, ele vai resetar sempre para onde? Para merda. Então, se nessa fase você foi ausente, largou na mão da escola, ou você foi incoerente, ensinava uma coisa, mas fazia outra, esse adolescente vai se perder. E talvez ele nunca mais volte. Então note que cada fase tem uma exigência. E na primeira infância, a boa formação da criança vai exigir ritmo, vai exigir repetição, vai exigir que você esteja lá presente. Ela vai precisar ser guiada pelo toque, pela rotina, pelo calor do lar. Depois ela vai precisar de sentido, de escuta, de conversa, de quebra de objeções, de oportunidade para expressar o que ela sente. E aí ela precisa, sobretudo, de espaço para errar. Mas de espaço para errar com a certeza de que você está ali para amparar, não para dominar. E eu percebo que o grande erro dos pais é tratar todas as idades como iguais. É querer que uma criança de 3 anos entenda responsabilidade, entenda a ética, entenda a empatia. Ai, você não pode pegar o brinquedo do amiguinho, você não está vendo que o amiguinho está ficando triste? A criança de 3 anos quer que se foda se o amiguinho está ficando triste.
ela não entende ainda o que é ética, ela não sabe sentir empatia. Ao mesmo tempo, eu vejo pai e mãe exigindo que um adolescente de 14 anos haja com a maturidade de um adulto. Não vai acontecer também, porra. Você precisa respeitar as fases. E se você respeitar as fases, você vai formar um adulto inteiro, completo, coerente, centrado. E se você atropelar essas fases, aí você vai criar alguém completamente partido, fudido por dentro, tentando se reconstruir com um monte de caco que você deixou. E aqui, quando a gente fala das fases, entra uma abominação que foi normalizada, que é a coisa mais nojenta e abominável que foi criada até hoje, que é a sexualização precoce de criança. Isso virou normal no nosso cotidiano. Normal. Passou a ser engraçadinho, sabe? Fofo. É uma das maiores perversões do nosso tempo. E o pior, essa merda acontece com o consentimento dos pais. Né? Então você vê menina de 4 anos com roupa de balada, dançando funkzinho, passinho, musiquinha, ainda que seja o funkzinho do dinossaurinho do desenho, foda-se. Tá fazendo dancinha de TikTok, que nem mulher adulta deveria fazer, né? Aí vai lá, grava, posta, marca lá hashtag princesa, hashtag fada, hashtag linda, hashtag gata e acha lindo. Ai, mas é música de criança. A letra é de criança. Mas o passinho, o ritmo, os movimentos são exploração do corpo. É exposição vulgar. É normalização de um ritmo com batidas usadas em rituais sexuais primitivos na África. Você sabia que o tchu-tchá-tchá-tchu-tchu-tchá que você fica ouvindo aí com funkzinho de criança nada mais é do que um ritmo muito, muito antigo usado em ritual de prática sexual na África? E o que você está ensinando para essa criança? Que o valor dela é o corpo. Você está ensinando para essa criança que entrar nessa frequência aí é legal. Você está ensinando para ela seduzir. Você está ensinando para ela que olha quantas curtidas você recebeu. Ou seja, você está dizendo para ela assim, o olhar do outro sobre você é o que te valida. Porra, você quer me matar? É eu ver alguma mãe falando de namoradinho com filha de 5, 6 anos. Que porra de namoradinho? Criança de 6 anos não tem que saber nem o que é isso. Tem pai que chama o filho de 3 anos, coloca lá o bodyzinho ou a camisetinha pegador. O menininho de mocassinzinho, de cabelinho penteado para trás, pegador. Ai, olha que fofo. Não tem nada de fofo nisso. Né? Gente rindo quando a criança repete uma piada sexual que ouviu na TV. Isso não é leve, isso é incoerente, isso é inversão de valores. E a criança vai crescer normalizando isso. E cedo ou tarde ela vai se machucar ou vai machucar os outros. É uma questão de tempo. Criança tem que brincar. Criança tem sexo biológico só. Criança não tem que ter opção sexual. Criança é criança. Eu não estou falando aqui de ideologia de gênero, não. Menino é menino e menina é menina. E é XY, XX e tchau. E não tem boca, é biologia. Mas o que eu estou dizendo aqui é que não deve existir esse interesse pela sexualização. Isso é um absurdo. Criança não tem nem que saber que isso existe. Criança tem que subir em árvore, tem que montar Lego, né? Tem que contar história, construir castelo de areia. Criança não tem que rebolar. Criança não tem que passar maquiagem, não tem que pintar unha, não tem que se expor. Criança tem que usar roupinha rosinha, verdinha, com desenho da Peppa, com desenho da Luna, com desenho do caralho A4, de bichinho, da Minnie. Porra, eu vejo criança pequena, 3, 4, 5, 6, 7 anos, usando sapatilha que combina com a bolsa. Que bolsa? Usando shortinho de brilho, que porra é essa? Ai, mas isso aí é só uma fase. Não é. Você está normalizando hoje o que vai virar para ela o amanhã.
A menina cresce achando que ela precisa mostrar o corpo para ser aceita, né? Ela cresce achando que para ela ter valor na sociedade, ela tem que mostrar o corpo dela. Aí o menino, ele vai crescer achando que mulher é só um objeto para ele enfiar o peru. Ele vai aprender a olhar para uma menina e sentir por ela apenas impulso sexual. Ele não vai admirar o outro ser humano. Ele não vai crescer aprendendo a admirar o ser em si. E aí, quando a merda explode, lá na frente, ninguém entende de onde veio. Como que a minha filha foi dar por esse traste? Como que esse traste virou esse traste? Por isso, porque fuderam os dois lá na infância. Você não pode permitir que a sua filha, principalmente, vire um produto sexualizado nas redes sociais. Principalmente antes de entender sequer o próprio corpo. Você não pode permitir que o teu filho seja ensinado a rir de pornografia antes mesmo de entender o que é amor. Por quê? Sexo é uma delícia. Mas existem outras coisas que têm que ser aprendidas antes. Isso não é caretice. Isso é instinto de proteção. Isso é paternidade, é maternidade real. Não é essa nojeira moderna. Então, proteja a infância do teu filho como quem guarda um templo. Porque é exatamente isso que é. A infância do teu filho é um templo. E se você deixar esse templo ser violado, ser profanado, saiba que a reconstrução vai levar uma vida inteira, se é que vai ser possível reconstruir. É ridículo essa parada de ficar usando o filho para ter like. Tem mãe imbecil que o filho nasce e ela já cria um Instagram. Tem pai e mãe que trata o filho como se fosse bichinho de estimação, né? Um acessório, um projeto estético. Alguém que veio ao mundo para reforçar a própria imagem narcisista do pai e da mãe. Posta foto todo dia. Escolhe a roupa pela aparência, pela posse, né? Força a criança a fazer ali determinados gestos para tirar foto, né? A criança tem que ter performance. E aí entra aquele discursinho, não, é que é só para guardar de lembrança. Lembrança a gente guarda na memória. Tem nada a ver com lembrança. Por trás dessa lembrança aí, tem a projeção do teu próprio ego. Teu filho não é a extensão do teu Instagram. Teu filho não veio ao mundo para representar suas vontades. Não veio ao mundo para curar seus complexos. Ele não tem que vestir o que você gosta. Ele não tem que agradar teus seguidores. Sabe? Ele não tem que ser uma miniatura do teu gosto pessoal. Ele é outro ser humano. Com alma própria, com energia própria, com um tempo interno que precisa ser respeitado. Você está formando um ser. Você não está montando um avatar. E quanto mais você tentar teu filho, quanto mais você tentar moldar teu filho à tua imagem, mais você vai roubar dele a chance de descobrir quem ele realmente é. Isso não é amor, isso é controle. É controle disfarçado de carinho, mas é prisão emocional. E a longo prazo, isso estoura, sempre estoura. Por quê? Uma hora essa criança vai crescer. E uma hora vai explodir de uma vez tudo isso que foi reprimido. Tem pai que fica puto se o filho não tira foto sorrindo. Vá merda, ele não queria sorrir, bicho. Quer que ele vista a roupinha tal, que ele dance pra câmera. Isso não é educação, isso é condicionamento. Você não está formando caráter, você está treinando uma imagem. Você está criando um ator, né? Não um ser humano livre. E aí tem o outro extremo, né? Tem esse extremo do narcisista que usa o filho e tem o outro extremo, que é o pai ou mãe que faz tudo pela criança, que não deixa ela levantar peso, que responde por ela, que escolhe tudo por ela, que sufoca com excesso de zelo. Isso aí é vaidade também, sabia? Você acha não. Você disfarça isso de cuidado. Mas isso é só o seu ego querendo provar que você é um super pai, que você é uma super mãe, para que todos olhem e digam, nossa, como ele é bom pai. Só que a criança está sentindo na prática
que ela não tem espaço para existir, que ela não pode errar, que ela não pode ser ela mesma. Então anota desse tamanho nas tuas anotações da live de hoje. Live que não é live, né? Do teu episódio de hoje. Anota desse tamanho assim, ó. Meu filho não é meu acessório. Escreve assim, ó. Meu filho não é meu acessório. Teu filho não é teu acessório, ele não é teu espelho, ele não é tua cura. Ele é uma alma que foi entregue aos seus cuidados por um tempo. Para você cuidar, guiar, mas não é para você usar ele. Não é para você manipular. Não é para você roubar a liberdade que você mesmo não teve coragem de buscar. A maioria dos pais quer ter filho obediente, quer filho que fala baixo, que senta direito, que cumpra tudo que mandaram, que não questionem, que aceitem, que moldem. Claro, isso é conveniente, né? Parece um cachorrinho. Isso dá muito menos trabalho. Mas isso cria exatamente o que o sistema precisa, que é mais um escravo bem comportado. Esses dias, a mãe de um amiguinho da minha filha falou pra gente lá numa reunião, tava conversando com ela e tal, e daí ela falou, a professora reclamou que ele não fica parado, sentado na cadeira. Aí eu falei pra ela, você acha que ele tá errado? Aí ela, como assim? Eu acho que ele tá errado. Eu falei, legal. Só que ele tá na fase de experimentar tudo, de conhecer tudo. É um menino cheio de energia, com 6 anos de idade, um menino cheio de energia, com o mundo pela frente. Você espera que ele passe 4 horas sentado todo dia ouvindo alguém falar? Aí eu falei, vamos esquecer que é uma criança, vamos pegar você que é um adulto. Você consegue todo dia sentar e assistir uma palestra de 4 horas? Todo dia? Você vai chegar, sentar, 2 horas de palestra, você tem 20 minutos para ir no banheiro, comer alguma coisa, volta, 2 horas de palestra. Vai de novo, e de novo, e de novo. Aí ela falou, nossa, eu não tinha pensado, né? Ó, ele escapou de levar uma bronca hoje. Por quê? A liberdade, ela nasce, não é da obediência cega. A liberdade nasce do estado de consciência. E consciência a gente ensina com exemplo, com diálogo, com estrutura, com lógica. Claro, não é deixando a criança fazer o que ela quiser. Não é isso. Ela tem que entender limite, empatia, no momento certo, coisa e tal. Mas também não é ensinando para ela que ela tem que seguir ordem igual um soldado, igual um cordeirinho. Não é nem um extremo nem outro. Aqui eu sempre falo para vocês da alegoria que existe no esoterismo, que é o tal do caminho do meio. Então, nesse caso, o caminho do meio é formar um ser humano que saiba discernir, que tenha, sim, valores, mas que confie em si. Você quer mesmo que seu filho cresça achando que ele precisa sempre de alguém dizendo para ele o que ele tem que fazer? O que ele tem que esperar de comando para agir? Você quer que teu filho cresça achando que a vida é uma série de tarefas a serem cumpridas e não uma jornada a ser vivida? Porque se for isso, é isso que você está ensinando, é isso que ele vai repetir. Dentro da escola, dentro do trabalho, dentro do casamento, de um casamento provavelmente falido que vai acontecer. Ensina essa criança a pensar. Quer liberdade? Ensina ela a pensar. Ensina ela a refletir. Ensina ela a fazer uma coisa que as pessoas suprimem nas crianças e que falta nos adultos hoje. Ensina ela a perguntar por quê. Ensina ela a dizer não, com respeito, mas dizer não. Ensina ela a ter opinião, mesmo que não seja igual à sua, mesmo que não seja igual da maioria. Ela não precisa torcer para o seu time, ela não precisa acreditar no que você acredita, ela não precisa seguir a religião que você segue. Ela é outro ser humano. E esteja pronto para lidar com isso. Porque educar um filho livre é muito mais desafiador do que educar um escravo. Mas é infinitamente mais honesto, né? Eu sempre coloco as minhas filhas em situações onde elas precisem tomar pequenas decisões com responsabilidade. Claro que eu não deixo elas arcarem com aquilo que elas não estão preparadas ainda,
mas eu sempre dou para elas ali uma chance de entender que o controle está na mão delas. A liderança está na minha, mas o controle dos atos delas estão na mão delas. Por quê? Porque ela vai errar, e é isso que eu quero, que ela erre, e que daí ela corrija, e que ela aprenda com o erro. E eu sempre mostro para elas como eu tomo as decisões. Eu explico os processos, o porquê que eu decidi aquilo. Eu compartilho valor, eu não compartilho só regra. Vai fazer porque eu estou mandando e acabou. Cala a boca, quem manda aqui sou eu. Não, eu explico o porquê. Esses dias a minha mais velha falou, mas por que a gente tem que dormir 8h30 da noite? Eu falei, porque na tua idade, você precisa, para fazer homeostase, você nem sabe o que é isso, mas dentro do seu corpo tem células, que são bolinhas pequenininhas que são responsáveis pela tua saúde existir. Essas células, elas todo dia elas têm alguns defeitos e o corpo vai restaurar elas, vai deixar elas novinhas em folha. Isso chama homeostase. Para o seu corpo fazer homeostase, você precisa, na sua idade, de 10 a 12 horas de sono. Como eu sei que todo dia você acorda por volta das 8h30, 7h30, 8h30, então você precisa dormir 8h30. Ah, mas eu não queria. Eu falei, tudo bem, mas você vai do mesmo jeito, porque eu já te expliquei que tem um fundamento e é bom para você. O que eu fiz aqui? Eu expliquei para ela o porquê. Eu compartilhei valor. Eu expliquei como é o processo de tomada de decisão. E no final eu sustentei. Você vai e acabou. Porque o mundo não precisa de mais seres obedientes, servindo de massa de manobra para político vagabundo, para big tech pilantra. O mundo precisa de mais pessoas conscientes. Gente que se curva para qualquer autoridade já está cheio. O mundo precisa de gente que ouve, que pondera, que decide e que sustenta a decisão com responsabilidade. E isso começa em casa. Começa com o jeito que você ensina o seu filho a lidar com você, com o outro e com ele mesmo. Você precisa ter em mente que a maioria dos traumas dos adultos de hoje começou com pais cansados, com pais ausentes, com pais despreparados, com pais separados. Gente que fez o melhor que podia. Não estou dizendo que é de propósito. Mas esse melhor que podia foi pouco. Por quê? Porque eles não estavam prontos para ter filho. Era gente que amava, sim, mas que não sabia demonstrar isso com ação. Era gente que repetiu o que viveu. Sem consciência, sem direção, sem presença. Entenda, a criança não precisa de pais perfeitos. Até porque não existe ser humano perfeito. Mas ela precisa de pai disponível. De pai que está ali, de verdade. Não no celular. Não com culpa, não na pressa. Presença real. Olho no olho. Rotina com calma. Você não precisa acertar tudo. E você não vai acertar tudo. Eu não acerto tudo, ninguém acerta. Mas eu tô lá. Você precisa estar lá. E você precisa sustentar o processo, sustentar o choro, sustentar a dúvida, sustentar o erro, a fase difícil. Porque o que traumatiza não é a falta de dinheiro, não é a falta do brinquedo caro. O que traumatiza é o abandono. Eu tenho certeza que quem cresceu com a mãe presente, brincando com caixa de papelão no quintal, vai ser um adulto muito mais feliz, muito mais realizado, muito mais bem resolvido com a vida do que o filho do médico e da médica que trabalhavam no plantão o dia inteiro e que tinham os brinquedos mais caros, a casa mais top e não tinha o pai e a mãe presente. A criança não está nem aí se você trocou de carro, se você está subindo nas escalas sociais da vida. A criança gosta muito mais da caixa do brinquedo do que do brinquedo em si. Eu vejo aqui quando elas ganham brinquedo, elas brincam com o brinquedo, claro, mas elas passam muito mais tempo brincando com a caixa. Por quê? O que traumatiza não é a falta do bem material, é o silêncio, é a falta do pai e da mãe, é o olhar vazio. O adulto ferido que você vê hoje é uma criança que não foi ouvida, é uma criança que não foi acolhida, que não teve segurança de um lar firme. E isso se repete de geração em geração. Até que alguém nessa fila vai dizer, chega. E talvez esse alguém seja você. Talvez sua família venha de uma linhagem de crianças que foram negligenciadas. Mas você pode mudar isso hoje.
Hoje você pode mudar isso. A criação que você vai dar é a origem de um novo caminho. E se a origem for sólida, o resto todo mundo aguenta. Só que se a origem for podre, não tem sucesso, não tem diploma de medicina, não tem religião que salve. Você quer mudar o mundo? Você quer romper com o sistema? Você está aqui porque você quer destruir a Matrix, acabar com a manipulação, derrubar todos esses podres que estão no alto escalão? Então começa no berço. Porque é ali que tudo se decide. A revolução verdadeira, ela não é feita só com discurso. Ela é feita com você perto do berço. Ela é feita com o bebê no colo. Ela é feita com criação, com atenção. O sistema não precisa de mais corrente. O sistema já descobriu que dá para controlar a próxima geração com tela, com Ritalina, com desenho animado maluco, com a ausência dos pais. A prisão moderna, eu canso de falar para vocês aqui, a prisão moderna ela é emocional, ela é espiritual, ela não é física. E você acha que ser pai ou mãe é só colocar alguém no mundo, alimentar e mandar para a escola. Não é. Cada filho bem criado é um ponto fora da curva. Cada filho bem criado é uma ameaça para a estrutura do sistema. Porque uma criança bem formada, bem nutrida, bem guiada, se torna um adulto que pensa, se torna um adulto que vai transformar a vida de vários outros à sua volta. E isso aí o sistema não tolera, né? Eles querem filhos que repitam a merda, que obedeçam, que consumam, que esperem aprovação, que entrem na fila, que sintam medo, que não saibam quem realmente são. E se você fizer o básico, se você for só mais um, é isso aí que você vai criar. Pensa, quando você cria um filho da forma certa, você não está mudando só a tua linhagem, você está mudando o teu lar, você está mudando o teu bairro. Porque um pai consciente muda o destino de uma geração inteira. E claro, quando eu digo pai aqui eu estou dizendo pais, né? Um pai e mãe consciente muda o destino de uma geração inteira. Uma mãe firme muda a energia de uma cidade. É assim que começa a verdadeira libertação na raiz, no início, no invisível. Ser pai e mãe é ser arquiteto do mundo. Pensa, você está formando soldado. E se você fizer do jeito certo, você vai formar soldado de luz, construtor de verdade, guardião do que é puro. Ser pai e mãe é entender que o seu lar é o seu templo e que dentro dele ou você cultiva o sagrado ou você vai permitir a profanação. A escolha é sua. Ela começa todos os dias no jeito que você acorda seu filho, no tom que você fala com ele, na qualidade da comida, no tempo que você dedica. Não é sobre fazer grandes coisas, é sobre fazer o essencial com consciência. E se você sente que você foi lançado nesse papel sem nenhum preparo, se você percebe que falta base, que falta estrutura, que falta visão, então talvez te falte um caminho, um mapa. Talvez você precise da iniciação. Por quê? Criar um filho exige, antes de tudo, libertar a si mesmo. Você precisa estar bem resolvido, lembra? Para daí você resolver a criação dele. Para que ele não precise resolver essa merda depois igual você. E talvez a iniciação te ajude. A jornada da iniciação aos Sagrados Mistérios começa justamente aí. Rompendo as suas próprias amarras para que os seus filhos nunca precisem carregar o peso da algema que você herdou. E esse pode ser o primeiro passo real para mudar a porra toda. Por hoje é isso e a gente se vê pelo caminho.